boa noite. Seres de luz, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria no coração que eu chego aqui para fazer a primeira live em nome do canal Dharma. E eu dou as boas-vindas a todos vocês que passarem por aqui e deixarem a sua luz. Eu também senti, assim como eu tenho percebido muitos outros seres de luz, compartilhando seus conhecimentos, compartilhando a sua sabedoria com todos nós, né? Com todos aqueles que entram na mesma frequência. Eu também senti um forte chamado para contribuir também, né? Porque sim, e no lugar de dizer por que não, nós devemos dizer porque sim. E a inspiração que eu recebi para falar hoje um pouquinho, para refletir, é sobre caminhos, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo essa experiência primeira de todos nós, de ficarmos em quarentena, muitos de nós podemos pensar que caminhos nós podemos escolher para trilhar nesse momento. E eu digo para você que, embora a gente esteja de quarentena, nós podemos sim continuar fazendo nossas escolhas. E cada escolha que a gente fizer vai levar a um determinado caminho, não é? Não é porque nós estamos parados, entre aspas, em casa, que nós não podemos fazer escolhas, que nós não podemos tomar decisões, que nós não podemos fazer algo a mais. E quando nós pensamos em caminhos, nós estamos também pensando nas escolhas, né? Cada escolha que a gente toma, cada escolha que a gente faz, leva a gente para um caminho diferente. Ou cada caminho que a gente escolhe leva a gente para um resultado diferente. E ontem, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu postei no Instagram um decreto do mestre ascensionado Saint Germain, e esse decreto diz o seguinte: eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Se você não viu, dá uma passada lá no Instagram, @GrazielaIngele, e lá eu fiz uma reflexão a respeito, né, dessa escolha que nós podemos fazer a qualquer momento. E já faz algum tempo que eu tenho feito escolhas diferentes e elas têm me levado a lugares surpreendentes. E um desses lugares foi o conhecimento trazido pelo mestre ascensionado Saint Germain. E não sei se vocês conhecem, mas ele é uma pessoa que esteve presente fisicamente durante muitas épocas da humanidade, e ele veio, né, em um determinado momento ele veio como mestre ascensionado Saint Germain. Há estudos que relatam que ele também pode ter sido o grande Hermes Trismegisto lá na antiguidade, na época da Grécia, e que deixou muitos conhecimentos. O livro Kybalion é um desses registros. Há relatos também que informam que quando Jesus esteve aqui na Terra, o seu pai também era, né, o ser que era o seu pai, era também o mestre ascensionado Saint Germain. Então, entre muitas outras personalidades que habitaram o nosso planeta Terra. E eu tenho descoberto muita afinidade com ele. E tem um livro muito importante que ele deixou como registro dos seus ensinamentos, que se chama O Livro de Ouro, de Saint Germain. E por meio desse livro, ele nos ensina e ele abre os nossos horizontes para o fato de que nós
somos uma extensão divina, que nós somos, como filhos de Deus, herdeiros, né? Somos feitos à sua imagem e semelhança. E isso significa dizer que todo esse ensinamento dele sobre o significado da presença eu sou, diz respeito a que quando nós verbalizamos eu sou, nós colocamos a energia de Deus, a energia divina que habita em nós, em movimento. E o que significa dizer isso? Significa que quanto mais a gente tem essa consciência de que nós somos o eu sou, que está aí dito e repetido várias vezes na Bíblia, inclusive. Eu não sou conhecedora da Bíblia, mas eu tenho, nesses estudos, recorrido algumas vezes a alguns livros e tenho, encontrado várias afirmações ou vários decretos de todos os seres de luz que por ali passaram, na época de Jesus, e que utilizaram o decreto a partir da força emanadora de tudo, que é o eu sou. Então, quando a gente estuda e compreende, mas compreende não com a forma racional, mas quando a gente compreende com o coração, com a alma, o significado e entendemos essa conexão que nós temos com a nossa centelha, com o anjo da guarda ou com o Espírito Santo, enfim, a gente pode utilizar vários nomes, para rotular, O nosso ego sente essa necessidade de rotular. Então a gente pode rotular essa energia criadora de tudo com nomes diferentes, Há quem se sinta mais próximo utilizando o nome Espírito Santo de Deus, Tá tudo bem utilizar esse nome. Há quem se sinta mais próximo de Deus, ou dessa ponte que alguns acreditam que pode ligar a gente a Deus, utilizando o nome Anjo da Guarda, tá tudo bem. E de uma forma assim, quase que 100%, muitas pessoas que estudam física quântica, elas gostam muito de utilizar o termo centelha divina, A centelha é uma fagulha, é uma faísca, de Deus que habita em nós. E então, ao longo desse processo, de estudar, de aprender sobre o eu sou, eu tenho experimentado muitas coisas lindas. E por isso que eu também quis vir compartilhar aqui com vocês, Esse decreto que eu postei, que diz que eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Ou seja, nós sabemos que apenas Deus tem o poder para tudo e qualquer coisa, Significa dizer que aquilo que não é de Deus não tem poder. E aí isso leva a gente a alguns questionamentos. Por exemplo, se eu acredito que Deus tem todo o poder para fazer tudo, mas eu sinto medo de determinadas coisas, significa dizer que uma parte de mim, ela está conectada a Deus, porque acredita nele, e uma outra está conectada a uma outra parte que tem medo e que não corresponde à parte divina, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso, nós naturalmente vamos entrar no assunto que é o assunto da dualidade, Então, o que seria a dualidade? Seria justamente isso, de nós compreendermos o nosso mundo, A representação mental que a gente faz do mundo, ela é feita com base na dualidade. Ou seja, nós enxergamos o mundo a partir do bem e do mal, do grande e do pequeno, do bonito, do feio.
E por causa desse tipo de compreensão, dessa forma que nós utilizamos para representar, para enxergar o mundo, nós nos vemos separados de Deus, né? E justamente o grande pulo do gato consiste em que nós deixemos de enxergar o mundo a partir dessa dualidade e passemos a sentir e a enxergar a partir da unicidade, da integridade. Ou seja, a partir do momento em que nós nos sentimos unos com o Criador, nós deixaremos de olhar para fora, e é interessante porque, embora a dualidade exista, né, para que a gente se manifeste, para que a gente aprenda, ao mesmo tempo nós, para falarmos sobre a unicidade, precisamos utilizar a dualidade, né? Parece contraditório, mas faz parte do nosso processo de expansão da consciência, compreender que para eu experimentar o amor, por exemplo, para eu reconhecer o que é o amor, eu não necessariamente, mas é bem possível que eu precise experimentar aquilo que é o oposto do amor, né? Para eu experimentar a luz e saber que é luz, eu preciso experimentar a sombra ou a escuridão. Então, assim, a dualidade ela existe, né, para que a gente reconheça e escolha, a partir desse conhecimento, como nós vamos representar a nossa vida, como nós queremos viver a nossa vida. Vendo um mundo de pessoas separadas, vendo um mundo dual, né, em que ou você é a favor de A ou você é contra B. É como se não existisse, né, uma outra possibilidade. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque quando nós falamos sobre Deus, eu vou utilizar aqui o termo Deus por ser uma escolha, mas muitas pessoas, inclusive eu, em muitos momentos eu prefiro optar por escolher outros nomes que me dão que representam, né, o que é Deus para mim de uma forma muito mais ampla. Porque eu aprendi desde muito cedo a enxergar Deus como um ser separado de mim e que, portanto, era um pouco inacessível, né? E eu estou aqui, né? Essa é a visão dual. Eu estou aqui, Deus está em algum lugar distante de mim, longe de mim. Essa foi a percepção que eu aprendi de Deus. E Ele está lá, num lugar distante de mim, e está olhando os meus erros, está olhando os meus pecados, está olhando as minhas falhas. Enfim, eu sempre concebi Deus como uma figura sentada, né? E que estava julgando os filhos conforme as coisas que cada filho ia fazendo. Então, ainda que eu tenha expandido a minha consciência, a minha compreensão, a minha percepção e o meu sentimento em relação a Deus, eu ainda utilizo esse termo, mas eu também gosto muito de sentir Deus como uma energia, porque Deus não tem uma forma, né? Deus sou eu e é você. Deus é esse celular que está aqui funcionando, ou esta câmera que está ajudando, facilitando a nossa essa troca de informação, né? Ele é tudo, não existe nada fora de Deus. Ele está em todas as coisas, não existe nada, absolutamente nada fora dele. Então, quando eu penso em Deus, né, a partir de uma energia que cria tudo aquilo que eu consigo ver com os meus olhos físicos, é como se o conceito se expandisse muito mais do que quando eu penso em Deus com a representação que eu tinha, tá? Só para fazer esse parêntese para esclarecer essa compreensão.
Então, quando nós nos sentimos íntegros, né? Integridade significa você estar unido, você estar inteiro. E o que é estar inteiro, minha gente, né? Nós vivemos numa sociedade em que a todo tempo, a todo momento, nós somos bombardeados pelas faltas, né? Falta emprego, falta amor na vida das pessoas, falta amigo, falta uma casa melhor, falta um carro melhor. Enfim, nós deixamos que o outro senhor da nossa vida, que já já eu vou dizer quem é, a gente dá o nosso poder para que esse outro eu governe a nossa vida, e nós vamos nos perdendo buscando encontrar essas faltas, porque nós acreditamos que essas faltas vão ser completadas a partir do momento em que nós atingirmos, né, a meta de tê-las. Ou seja, se eu compro uma casa, eu fico muito feliz, né? É maravilhoso, é claro que é maravilhoso ter uma casa própria, né? De preferência paga por um menor tempo possível, mas muitas pessoas vivem em função de adquirir uma casa e depois que passa aquela felicidade, ela sente a necessidade de adquirir mais. Outras pessoas adquirem roupas, calçados, acessórios. Nós temos aí vários programas de televisão mostrando, né, os acumuladores. São essas pessoas que, de forma inconsciente, é claro, elas sentem um vazio, que elas não conseguem identificar o que é esse vazio, e elas acham que se preenchendo de coisas, essas faltas vão sendo de alguma maneira completadas. E isso não vai acontecer, isso é uma ilusão. Quanto mais a gente projeta para fora faltas, e mais nós vamos estar buscando preenchê-las. E por que que isso acontece? Justamente por causa dessa visão dual que nós temos, né, que nós representamos o mundo. Então, o grande pulo do gato, como eu já falei, é a gente compreender, mas não com a forma, né, racional, não com a cabeça, com a mente, mas compreender com o nosso espírito, né, sentir no nosso corpo, sentir em nós a presença dessa energia que não tem forma e ao mesmo tempo tem todas as formas. Nós conseguimos olhar para aquele irmão, para aquela pessoa que está na minha frente, que está passando na rua ou que eu vejo na televisão. Eu conseguir olhar para aquela pessoa além do corpo que ela tem e enxergar a mesma essência divina que há em mim, e enxergar nessa outra pessoa. Esse é um dos caminhos que nós podemos trilhar e aproveitar essa quarentena para fazer isso, em direção a esse processo de união, de integridade, de completude. Quando nós nos permitimos escolher, viver, né? O paraíso na Terra significa isso. Significa eu olhar a partir de mim, sabendo, sentindo que eu sou o eu sou, que eu sou Deus em ação, que eu sou uma extensão de Deus, né? Eu existo porque Deus existe em mim. Se Deus existe em mim, Ele também existe naquele irmão que diz uma coisa que eu não gosto, naquele irmão que faz alguma coisa e eu também não gosto. Mas quando eu digo que eu não gosto, né, e aqui de novo a gente vai precisar usar a dualidade para entender, significa dizer o quê? Que nós percebemos o mundo de forma dual. Isso significa que existe isso que se chama ego ou isso que se chama personalidade, que é quando me perguntam, por exemplo, fale quem você é, Grazi. E aí
eu acho que quase o mundo inteiro vai dizer, né? Eu sou fulano de tal, aí eu digo o meu nome, digo a minha idade, digo, né? Eu sou professora, ou eu sou arquiteta, ou, né? Eu sou palestrante, sou casada, tenho filhos, enfim. A gente faz uma lista imensa de vários rótulos que nós vamos usando e nós vamos incorporando em nós, e nós realmente acreditamos que nós somos essas definições. E quando nós acreditamos que nós somos essas definições, nós deixamos que o ego, né, essa parte externa, né, que aparentemente é um corpo, governe a nossa vida. Isso significa dizer que eu deixo lá num cantinho escondido a minha parte divina, que realmente me representa. Mas eu não descobri ainda, né? Até certo ponto, eu ainda não tinha descoberto que eu era divina. Então eu de fato achava que eu era essa listinha de definições e de rótulos. E eu vivia em função disso, mas eu sentia em mim que algumas dessas coisas elas não pareciam ser coerentes, elas não pareciam que se encaixavam. Então eu comecei a procurar, e a ler, e a descobrir, e a conhecer a luz, né? Quando Deus disse em algum momento aí do universo, haja luz, e a luz foi feita, eu tô bem pertinho já de conseguir encaixar isso no meu ser. Eu comecei a entender que, opa, eu não sou só isso daqui é muito pouco. Deus é tão grande, é tão maravilhoso, é tão onipotente. Sabe o que significa onipotente? Ele tem o poder para tudo. Se ele tem o poder para tudo, por que que ele me criaria assim, né? Com um corpo, com os sentidos, para viver uma vida buscando, sentindo falta o tempo todo. Isso não é coerente, né? Então eu comecei a procurar, e quando a gente procura, o que que acontece? A gente acha. É um ditado muito certo. E claro, esses caminhos, eles podem ser os mais variados possíveis. Eu já procurei em igreja? Já procurei em igreja. Tem gente que consegue se encontrar lá? Tem. Graças a Deus que muitas pessoas conseguem se encontrar lá. Tem pessoas que procuram em, digamos, opções alternativas? Tem. Graças a Deus que essas pessoas conseguem encontrar, né? E o encontrar entre aspas, elas conseguem se conectar com essa força criativa, com essa energia potente, elas conseguem se conectar nessas alternativas, né? Tem gente que chama espiritismo de religião, mas se a gente for tirar aí pelo lado científico, né? Não é religião. O espiritismo é uma forma de você viver, de você compreender a vida além do que a crença vigente no seu país, ou na sua cidade, ou na sua família faz, né? Então, isso significa dizer que nós temos infinitos caminhos, infinitas possibilidades que nos trazem de onde nós estamos e nos levam para onde nós desejamos. E esse ponto de saída e esse ponto de chegada é o mesmo. A gente pode passar uma vida inteira buscando encontrar respostas lógicas, porque o nosso ego, né, essa parte de aparência nossa, ele quer encaixar as coisas, ele quer compreender, quer raciocinar. Mas se eu só der o meu poder a essa, né, personalidade para governar a minha vida, certamente eu não vou fazer sempre as melhores escolhas. Por quê? Porque eu não vou estar deixando que a minha divindade, que a minha luz, que a centelha de Deus que faz bater o meu coração nesse exato momento, que ela converse comigo.
né? Tem muitas pessoas que chamam isso de intuição. Ah, eu tenho uma intuição muito forte. É outro nome que eu também posso utilizar para falar sobre Deus, né? Sobre o todo, né? Quando a gente diz Deus é todo, o que significa ser o todo? Significa que não existe nada, absolutamente nada fora desse todo. Se não existe nada fora desse todo, se esse todo está presente em tudo e em todos, se esse todo, ele tem todo o poder para tudo, e se esse todo conhece tudo, eu tenho um tiquinho de tudo isso em mim. Só que se eu continuar deixando, né, que a minha vida seja governada por esses dois senhores, eu vou viver um pouco aqui e um pouco ali, na corda bamba, né? Uma hora eu consigo fazer as coisas de Deus, uma hora a minha outra vida não deixa, né, eu fazer absolutamente nada. Eu sou completamente devorada pelo trabalho, pelos estudos, né, por uma loucura do mundo. E nesses momentos é sempre bom a gente se lembrar dos grandes seres de luz que pisaram na terra e que deixaram seus ensinamentos, né? Eu tenho aprendido muito com eles e eu confesso que muitas frases que eu sempre escutava, elas não faziam sentido para mim, nenhum, porque eu só conseguia olhar com os olhos do ego. Elas não chegavam aqui. E a partir do momento em que eu permiti que a parte de Deus em mim falasse, olhasse e sentisse, todas essas frases começaram a fazer sentido dentro de mim. Todas essas frases. Elas deixaram de ser apenas frases e elas passaram a ser a energia de Deus falando comigo o tempo todo. Eu amo conversar com meu marido lindo, maravilhoso, Fábio Francisco, que está ali nesse momento. E é uma companhia maravilhosa para trocar experiências, né? E a gente sempre conversa sobre tudo, né? Tudo sobre Deus, sobre todo esse processo pelo qual todos nós estamos passando nesse momento de quarentena. E a gente aprende muito, né, nessas conversas. Então, eu disse assim, bom, vamos experimentar fazer uma live para ver como que funciona. Eu não sei nada, não sei nem para onde liga, não sei qual é o botão. Vamos fazer. Sentei lá no meu quarto, conversei com Deus e perguntei, devo fazer isso nesse momento? E a resposta veio. Ela pode ser chamada de intuição? Pode. Eu posso dizer que foi o meu anjo da guarda que falou comigo? Posso. Eu poderia dizer que foi o Espírito Santo que habita em mim, que falou comigo, vai lá e faz? Posso também. Quais outros nomes vocês conhecem, né? Que designam uma parte, uma partícula de Deus, né? Não importa o nome, importa que a gente pode escolher dar este poder, né, para esse ser divino e maravilhoso. E voltando lá, né, na postagem do Instagram, eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Se eu sinto, e eu sinto aqui, o meu coração tá batendo acelerado, que é Deus que está nessas batidas aqui. Ele quem tem o poder para tudo. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos quem vai governar nossa vida. Vai ser esse ego louco que vê tudo separado? Ou vai ser essa luz
divina que olha e enxerga a luz do outro lado. Quando a gente entende isso, nós entendemos que aquilo que eu vejo aparentemente fora de mim, na verdade representa o que há em mim. Não é possível que eu olhe para você e enxergue em você algo que também não há em mim. Não é possível, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele, irmão maravilhoso, eu sou muito grata por tanto aprendizado que eu tenho tido com ele. Ele não julgava ninguém, não julgava. Sabe por que ele não julgava? Porque ele olhava para o outro, olhando o eu sou, o mesmo eu sou que ele descobriu dentro dele, que obrava, que operava os milagres, ele enxergava no outro. A mesma luz que ele descobriu que havia nele, ele enxergava fora dele. Então, a partir dessa simples, mas profunda conexão, a gente pode transformar a nossa vida. A gente pode fazer melhores escolhas. Nós podemos escolher novos caminhos. Não é preciso sair de casa. A gente pode fazer novas escolhas, por exemplo, aproveitando esse momento em que muitos seres de luz estão se doando através dessas lives no Instagram e nos outros, né, no YouTube ou no Facebook, nós podemos escolher, né, quem eu vou ouvir. Quem eu vou ouvir? É uma pessoa que está revestida ainda de muito ego, que não me traz, né, não me acrescenta nada de Deus, nada do bom, nada do que é o amor. Ou eu vou escolher ouvir aquele ser de luz que fala a mensagem que vem da fonte criativa de forma consciente, né? O que eu quero dizer com isso, gente? Aproveitem esse tempo que vocês têm, que nós estamos tendo, para pensar e refletir sobre as escolhas que nós estamos fazendo, né? Se eu escolho comer, por exemplo, uma comida mais saudável, eu tenho consciência de que é Deus que está, né, dizendo no meu ouvidinho, olha, escolhe isso daqui que é mais saudável para o teu corpo, você vai se sentir melhor, você vai ter mais energia. Mas se eu digo, eu não quero, eu quero comer chocolate, eu quero comer gordura, eu quero comer fritura, nananana, quem é que está falando isso? É a parte do ego que quer controlar, que quer ter o poder sobre nós, né? Então, assim, no nosso dia a dia, em casa, na quarentena, nós podemos parar e pensar sobre as escolhas que nós estamos fazendo. E eu digo isso por experiência própria, né? Eu e Fábio, a gente tem experimentado colocar em prática, porque não adianta a gente, né, ter lindas teorias, sentir que elas são maravilhosas, mas não colocar em prática. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós ensinamos a Gabriela e o Miguel que eles são o amor de Deus. A gente escreveu num coraçãozinho assim de papel lindo: Miguel, você é o amor de Deus. Gabriela, você é o amor de Deus. E nós deixamos grudado aqui em casa. E um dia eles chegaram da escola e nós começamos a ensinar que eles, né, são o amor de Deus. E numa situação ou outra dentro de casa a gente lembra, olha, o amor de Deus, ele é maravilhoso, ele é cheio de alegria, ele nasceu para ser feliz, né? Ele escolhe se divertir, porque a diversão traz alegria, deixa a gente, né, alto astral. E aí o que acontece? Acontece que às vezes a gente se esquece, papai e mamãe, de que nós somos também o amor de Deus, né, papai? Uhum. E aí eles vêm e lembram a gente.
mamãe, você é o amor de Deus. O amor de Deus não pode sentir raiva, não. O amor de Deus não faz essa cara feia, não. Então, assim, são essas escolhas simples, mas que podem significar profundas e verdadeiras mudanças na nossa vida, que nós temos o poder de escolher, né? E eu estou muito agradecida pela oportunidade de hoje poder ter vindo aqui falar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouquinho da luz. Essa luz que vocês, né, dizem que há em mim, é a mesma luz que há em você. De novo eu vou repetir. Não é possível você enxergar em mim algo que não faz parte de você. Isso vai te ensinar muita coisa. Eu só posso olhar para o outro e enxergar o verdadeiro amor nele, porque esse verdadeiro amor existe em mim. Eu só posso olhar para o outro e ver generosidade, porque essa generosidade está em mim, né, Michele? Eu só posso olhar para o outro e ver como ele é maravilhoso, porque a maravilhosa sou eu. O outro é um espelho que reflete aquilo que eu estou vendo em mim. Então, se nós estamos vendo fora de nós coisas que não são legais, nós devemos parar um pouquinho e pensar como é possível eu reconhecer no outro aquilo que não há em mim. Lembrando do Mestre Jesus, foram os homens que escreveram sobre a história dele, né, que criaram o termo pecado, que chamaram aquela mulher de pecadora. Não foi Jesus que disse, ele não disse em nenhum lugar que os filhos de Deus são pecadores, né? Ele sempre disse, foi a tua fé quem te curou. E a tua fé significa tão somente que você sabe, você sente que você é o eu sou. Então, o milagre sou eu quem faço. E o milagre significa eu olhar para fora de mim e enxergar Deus. Isso é o milagre. Significa eu olhar para este celular, para esta câmera, e entender que apenas Deus, né, que esteve presente dentro do ser humano que criou essa tecnologia, é que poderia ter feito isso. É somente Deus manifesto dentro de inúmeras pessoas que distribuem a internet pelo mundo e permitem essa nossa conexão, só poderia ser através dele. Só poderia ser através dele, manifesto em cada ser de luz que passou aqui pela Terra e deixou seus ensinamentos, sejam ensinamentos bíblicos, sejam ensinamentos filosóficos, sejam os ensinamentos históricos, geográficos, não importa, tudo é Deus, não existe nada fora dele. E quanto mais a gente se alimentar disso, quanto mais a gente se abastecer dessa certeza que tem que atingir aqui dentro, mais a nossa vida vai ser transformada. Só que essa transformação, ela vai acontecer primeiro dentro, para depois ela ser externalizada. Não é possível, de novo eu vou repetir, não é possível você olhar para mim e enxergar em mim algo que não há em você, tá? Então, nessa sexta-feira,
vamos refletir. Amanhã, sábado, vamos refletir de novo, vamos pensar. Eu estou olhando aquilo, estou vendo isso. Opa, eu estou vendo a partir do meu ego, a partir dessa personalidade que é cheia de rótulos, né? Eu me confundo muito com ela, ou eu estou olhando para aquela pessoa, para aquela situação com um olhar benevolente, com um olhar misericordioso de Deus que há em mim. Nós temos essa escolha. A gente não deve dar esse poder a quem não deve ter o poder. O poder é de Deus, que está lá, que está aqui, que está aí, que está em mim. Tá bem, pessoal? Muita gratidão por vocês passarem por aqui. Que essa seja a primeira de muitas outras. E gratidão. Um beijo de luz, muita luz.